Hey, I just want to ask a question. Am I being arrested for something I didn't do? You haven't been arrested, no. Oh. No. Oh, it's like... Holy shit. No dia 2 de dezembro de 2018, Grace Millane seguiu para um encontro que havia marcado pelo aplicativo de relacionamento Tinder. Após algumas mensagens trocadas no dia anterior, ela aceitou o convite. O homem que a estaria esperando era Jesse Kempson, de 26 anos. Ao fim da noite, o casal voltou ao hotel onde Jesse estava hospedado, e essas imagens são também as últimas da moça ainda viva. Grace Amy Rose Millane nasceu em 2 de dezembro de 1996 em Essex, na Inglaterra. Com outros 2 irmãos, Michael e Declan, ela era a filha mais nova do casal David e Gillian. Desde muito cedo, a menina foi descrita como uma pessoa muito criativa e amorosa. Ela era apaixonada por arte e música, carregando seu hobby consigo durante toda a vida. Com uma família unida, aquele parecia um lar bastante feliz. Grace frequentou a unidade de Lincoln, graduando-se em marketing e publicidade. Em seu período na universidade, ela ainda conseguiu um emprego, guardando dinheiro por aproximadamente 1 ano. A garota adorava viajar, conhecendo novos lugares e novas pessoas. Seu plano era utilizar esse dinheiro guardado para viajar durante o próximo ano, acumulando novas experiências e descobrindo outras culturas. E assim, ela o fez. Em outubro de 2018, ela viajou para o Peru, permanecendo 6 semanas na América do Sul. Grace foi capaz de fazer novas amizades em suas viagens, que eram compartilhadas em suas redes sociais. A moça também fazia questão de manter contato com a própria família, trocando mensagens com os pais e irmãos todos os dias. Explorando novos lugares, ela parecia estar realmente se divertindo, enquanto fazia novos amigos pelo caminho. No dia 19 de novembro, Grace chegava ao seu próximo destino, a Nova Zelândia. Sempre viajando sozinha, a jovem de 21 anos estabeleceu-se em Auckland. Ela conseguiu então um quarto compartilhado com outros viajantes, em um local chamado Base Backpackers. Pelos próximos dias, enquanto conhecia a cidade, Grace decidiu se inscrever no talvez mais famoso aplicativo para relacionamentos, o Tinder. Ela então passou a trocar mensagens com um homem que parecia interessado em levar a garota para sair. O aniversário de Grace se aproximava e esse assunto parece ter dado mais motivos para que o encontro acontecesse. E após alguma insistência, a jovem aceitou o convite. Na noite do dia 1º de dezembro de 2018, um dia antes de seu aniversário, aproximadamente às 18 horas, Grace foi vista deixando o hotel no qual estava hospedada. Ela então seguiu até o local marcado, onde encontrou com quem deveria ser sua companhia pelo resto da noite. Jesse Shane Kempson nasceu em 1992 em Wellington, na Nova Zelândia. Sendo filho único, seus pais se divorciaram quando o garoto tinha 9 anos de idade. Sua mãe então deixou o país, enquanto Jesse permanecia para morar com o pai. Desde pequeno, ele foi descrito como alguém muito mentiroso, inventando a história que fosse necessária na tentativa de manipular as pessoas. Ele trabalhou em bares, restaurantes e, por certa vez, como operário. Fora o divórcio dos próprios pais, nenhum outro evento parece ter impactado a infância e juventude de Jesse. E sempre vale lembrar que isso não justifica nenhum tipo de crime. Já na fase adulta, suas mentiras parecem ter ultrapassado todos os limites. E por conta delas, Jesse foi expulso de casa. Ele então viajou para a Austrália, permanecendo lá por 3 anos. Por motivos que não ficam claros, ele retornou para a Nova Zelândia, publicando um pedido de desculpas em uma de suas redes sociais. Nesse texto, ele admite que sua arrogância e egoísmo afetaram muitos de seus relacionamentos. Ele também diz estar aprendendo com os próprios erros e ainda declara ter sido diagnosticado com ansiedade, fazendo uso de medicamentos. Nas informações publicadas pela polícia mais tarde, não há registro sobre a veracidade dessa informação. E com o histórico de mentiras de Jesse, é possível que essa fosse apenas outra tentativa de ganhar empatia, fazendo com que seus familiares aceitassem as desculpas. Jesse arrumou um emprego como vendedor enquanto permanecia alguns dias morando em um hotel. Porém, ele seria demitido no mesmo dia no qual havia conhecido Grace pelo Tinder. O motivo de sua demissão: mentir para seus clientes com promessas que a empresa não poderia cumprir. Com uma vida muito desorganizada, por culpa própria, ele agora seguia ao encontro marcado com Grace. O casal deveria se encontrar em um local chamado Sky City. Aquele era um complexo de entretenimento, contando com bares, restaurantes e também com o único cassino de Auckland. Eles então seguiram para um bar onde começaram a se conhecer. Após algumas poucas bebidas, ambos pareciam felizes e seguiram para um restaurante. Grace documentava seu encontro com mensagens enviadas para uma de suas amigas. Nessas mensagens, ela descrevia Jesse como um homem perfeito. Atencioso, engraçado e romântico, ele também dizia ser gerente de uma empresa de petróleo,
ostentando uma vida que nunca foi capaz de conquistar. Aproximadamente 1 hora depois, o casal deixou o restaurante, indo para um local um pouco mais reservado, chamado de Bluestone Room. Já bastante confortável, Grace parece genuinamente feliz por ter encontrado Jesse. Encantada por suas mentiras, ela deixou a mesa, indo ao banheiro. E nesse momento, podemos ver uma atitude estranha de seu parceiro. Por algum motivo, ele pega a bolsa de Grace e começa a vasculhar. Encontrando ou não o que queria, ele coloca a bolsa de volta no lugar antes que a moça voltasse para a mesa. Aproximadamente às 21h40, o casal é visto caminhando pela rua, indo em direção ao hotel onde Jesse estava hospedado. Abraçados, eles passam pela recepção, seguindo para o elevador. Momentos depois, eles chegam ao 3º andar. O destino era o quarto número 308, o local onde Grace não sairia mais com vida. É difícil dizer exatamente o que aconteceu naquela noite, visto que temos apenas a versão de Jesse, e por conta de seu histórico, talvez não seja a mais confiável das fontes. Em algum momento, Jesse teve relações íntimas com Grace. Durante o ato, a moça foi estrangulada até a morte. A perícia mais tarde encontrou diversos hematomas pelo corpo da jovem, declarando que a marca mais forte, em seu pescoço, teria sido responsável pelo óbito. Com Grace já sem vida, Jesse tirou algumas fotos íntimas, mais tarde encontradas pela polícia em seu celular. Aproximadamente a 1 hora da manhã, ele também realizou algumas pesquisas na internet. Entre elas, informações sobre o Waitakere Ranges, o mesmo parque onde o corpo de Grace seria encontrado mais tarde. Ele também pesquisou sobre o fogo mais quente, aves carnívoras e grandes malas perto de mim. Por fim, Jesse também visitou sites com conteúdo adulto. Em sua declaração, ele disse que aquilo foi um acidente, que durante o ato, ao qual Grace teria consentido, a agressividade teria passado do limite, e sem intenção, ele teria tirado a vida da moça. Uma versão difícil de sustentar, visto seu comportamento após o assassinato, que não parou em suas fotos e pesquisas. Na manhã seguinte, aproximadamente às 8 horas da manhã, Jesse foi visto deixando o hotel sozinho. Ele seguiu até uma loja ali perto, onde adquiriu uma mala de viagens. Ele também comprou produtos de limpeza antes de voltar ao hotel. Pegando um táxi e aparentemente nervoso, ele chegou até uma locadora de veículos, aproximadamente às 9h40. Jesse então interrompeu seu plano às 16 horas, mas não seria para acionar a polícia. Seria para comparecer a outro encontro marcado pelo Tinder, o que diz tudo o que é necessário saber sobre o criminoso. Durante esse encontro, Jesse contou à moça que seus amigos eram policiais e que estavam procurando por um corpo no mesmo local para onde ele levaria o de Grace. Bastante desconfortável após a conversa, a mulher optou por ir embora, sem acompanhar Jesse para outro lugar. Após o encontro, o homem alugou uma máquina para a limpeza de carpetes. Ele a usaria para tentar limpar a cena do crime. Em seguida, ele esquartejou o corpo de Grace, colocando-o em uma mala. Com a ajuda de um carrinho, ele levou a mala até o carro alugado. Na manhã seguinte, aproximadamente às 7 horas, ele adquiriu uma pá. As intenções do criminoso já estavam bastante claras. Em sua declaração, ele disse aos agentes que ficou nervoso com a morte acidental e resolveu tentar ocultar o corpo de Grace, ao invés de chamar a polícia. Versão essa que foi confrontada com as pesquisas e fotos encontradas pela perícia mais tarde. Seguindo para o parque, Jesse enterrou a mala com o corpo de Grace, aproximadamente a 10 metros de distância da estrada. De volta ao hotel, ele foi para um lava-rápido, onde tentou apagar mais evidências daquele crime terrível. No dia 5 de dezembro, ele foi visto carregando uma bolsa antes de despejar alguns itens em uma lixeira, os objetos pessoais de sua vítima, também encontrados pela polícia mais tarde. Grace sempre foi muito próxima de sua família, e quando as mensagens não foram respondidas, principalmente no dia de seu aniversário, todos ficaram preocupados. Mesmo à distância, a família conseguiu que a polícia iniciasse uma investigação para encontrarem a moça. Não demorou para que os agentes chegassem até a última pessoa a ter contato com Grace. Jesse retornava para o hotel quando viu a polícia na recepção, e ele já sabia por quem procuravam. Dando meia volta, o assassino deixou o local. Um dos agentes percebeu, indo atrás de Jesse. Ordenando para que o homem parasse, eles foram capazes de alcançar o criminoso. Hey, I just want to ask a question. Am I being arrested for something I didn't do? You haven't been arrested, no. Oh, No. oh, I was like, holy shit. O corpo de Grace ainda não havia sido descoberto, mas Jesse já alegava que não tinha feito nada. Enquanto ainda estava em julgamento, a defesa de Jesse solicitou que seu nome e rosto
fossem mantidos em sigilo. Mais tarde, a Suprema Corte da Nova Zelândia rejeitou esse pedido, permitindo que Jesse fosse identificado. Por esse motivo, em alguns momentos, você perceberá que o rosto do criminoso foi ocultado em suas entrevistas. Alguns trechos permaneceram assim, mesmo após a decisão da Suprema Corte. Com a ajuda de Luminol, um reagente utilizado pela equipe forense para detectar rastros de sangue e material genético, os agentes conseguiram informações importantes. Com fortes indícios de que Grace estava morta, Jesse não seria mais capaz de negar seu envolvimento. Foi quando ele fez a declaração de que havia sido um acidente e que teria entrado em pânico, o que é bastante questionável, uma vez que marcou outro encontro no dia seguinte. That you're willing to speak to us about the events of last Saturday. Is that correct? Yes. Tell me what happened last Saturday. She started talking to me about 50 Shades of Grey. We started having sex. At first it was just normal. And then she asked me if we could get into bondage, having, I guess, more violent sex. We ended up on the floor, and then she told me to hold her throat. So I went into the shower, and then all I remember is falling asleep in the shower. I didn't believe what had happened. I was just terrified and scared. Para alguém assustado e apavorado, parece um comportamento estranho tirar fotos de uma pessoa morta para depois acessar sites de conteúdo adulto. Talvez agora ele realmente esteja assustado e apavorado, mas por outros motivos. We're going to head out of here very, very soon, and you're going to take us to where you've buried her. Yeah. She will likely be exhumed tomorrow. Okay. At some point, and after that, a pathologist, a specialist doctor, will perform a post-mortem. Yeah. They're very skilled at establishing people's causes of death. Do you understand that? Yeah. Did you kill Grace Millane? Okay. Jesse Kempson, you're under arrest for the murder of Grace Millane. Jesse manteve sua última versão no julgamento, declarando que havia sido um acidente. Sua defesa tinha como base o consumo de álcool feito pelos dois, somado à relação íntima agressiva, que, segundo o assassino, era de vontade de ambos. O que deve ter sido bastante difícil para os familiares de Grace ouvirem durante o julgamento. Jesse é um homem perverso e cruel, disposto a qualquer coisa para sair impune. Agora com seu rosto à mostra, outras 3 mulheres o reconheceram. Todas as 3 aceitaram sair com ele pelo Tinder, mas nem todas aceitaram a relação íntima. Ao menos uma delas aconteceu de maneira forçada. Diante do juiz, elas disseram que Jesse era extremamente agressivo em suas relações, incluindo enforcamentos. No dia 21 de fevereiro de 2020, Jesse Shane Kempson foi julgado culpado por estupro, homicídio e ocultação de cadáver, sendo sentenciado à prisão perpétua com um mínimo de 17 anos de regime fechado antes de ficar elegível para a liberdade condicional. You're so full of shit. You have no reason to convict me. You're full of Após essa tragédia, a última arte publicada pela própria jovem em sua rede social tornou-se bastante perturbadora. Junto com a imagem, Grace escreveu: 2 podem manter um segredo se um deles estiver morto. Grace Millane faleceu aos 21 anos de idade, vítima de estrangulamento. Uma moça criativa, amorosa e com uma vida toda pela frente. Infelizmente, um dia antes de seu aniversário, ela encontraria com um homem mentiroso, cruel e egoísta. Apesar de exibir traços de narcisismo, ele nunca foi oficialmente diagnosticado com nenhum transtorno de personalidade ou doença mental. Hoje, aos 31 anos de idade, Jesse Kempson cumpre sua pena de prisão perpétua no presídio Paremoremo em Auckland, na Nova Zelândia.